Obrigado a você que acompanha as redes sociais do Jornal Gazeta de Araçariguama e do portal Mundo N. Estamos começando aqui mais um Papo na Redação. E esta semana vamos falar sobre o novo ensino médio. E também toda a polêmica que envolve esse assunto, né? Que já temos novidade no ar sobre isso. E vamos falar também sobre tecnologia e os problemas e oportunidades que ele exerce sobre crianças e jovens, inclusive na educação. Para falar sobre esses dois assuntos importantes, que são rotineiros, estão sendo rotineiros na vida de todo brasileiro, estamos recebendo aqui a professora Edna Rosa, mestre em educação, além de outros títulos acadêmicos. Tudo bem, Edna? Olá, André, muito obrigada. Tudo bem? Agradeço pelo convite e vamos lá, um papo na redação. Isso. Também a professora Fabielle Trujillo, mestre em Educação e Filosofia pela USP e a atual professora, né? Professora de Filosofia na Escola de Ensino Médio Humberto Victorazzo. Aqui em Araçariguama. Aqui em Araçariguama há 10 anos já. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar. E a psicóloga Vanessa Góes, que também está participando do papo e já está em Araçariguama há mais de 10 anos, né? Eu estou aqui mesmo há 8 anos e 7 anos com o meu consultório aqui na Santa Cruz. Ah, que bacana. Eu gostaria de começar falando sobre o novo ensino médio, com a professora Fabielle. Por que tem tanta polêmica nesse assunto? E agora, hoje, o programa é gravado na segunda-feira, dia 3 de abril, o governo Lula anunciou que vai suspender a implementação desse projeto do novo ensino médio. Então eu queria saber o que tem de diferente do ensino médio antigo com esse novo e por que pode ter ocorrido essa suspensão. Tá. Bom, vamos pensar um pouquinho então como é que é o ensino médio tradicional, vamos usar esse termo só para a gente conseguir se situar. O ensino médio tradicional, ou antigo, né? É aquele ensino médio que a gente está acostumado, que é um ensino médio compartimentado em disciplinas, naquelas disciplinas que já são tradicionais. Língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, filosofia, sociologia. E aquela grade padrão que todos os alunos, independente das suas habilidades, da sua identidade, não existe esse olhar, né? Vai cursar aquele bloco de disciplinas que são tradicionais, né? A partir de 2022, começou a implementação do novo ensino médio. Resumidamente, o novo ensino médio ele vem com uma grade curricular diferenciada, né? Eu acho que esse é o ponto que chama mais atenção, né? Nessa grade curricular que é diferenciada, o aluno continua com algumas disciplinas tradicionais, língua portuguesa, matemática, né? Em determinado ano do ensino médio, as aulas dessas disciplinas são reduzidas. Em outros anos do ensino médio, algumas disciplinas são retiradas. Por exemplo, hoje não tem mais a disciplina de filosofia no 3º ano do ensino médio, né? E para compor a grade, né, no lugar dessas disciplinas que foram tiradas ou que tiveram as suas aulas diminuídas, entraram outras disciplinas que atendem um conjunto por área. Então, por exemplo, o aluno pode escolher um itinerário, né, que é de ciências humanas, ou um itinerário que é de exatas, ou um itinerário que é de tecnológicas. E aí, dentro desse itinerário, que tem um nome geral, por exemplo, quem divide e multiplica, é um dos itinerários. Aí, dentro disso, o aluno vai trabalhar algumas disciplinas, que não são aquelas tradicionais, né? E que vão ajudar a pensar questões do dia a dia, problemas da sociedade, pensando em áreas de ensino, não mais nas disciplinas compartimentadas. Por exemplo, hoje eu tenho lá no Victorazzo 2 turmas, né, com itinerários diferentes, que eu leciono disciplina de cidadania, né? Que, por sinal, é uma disciplina muito importante, né? Eu acho que, se a gente pensar na ideia do novo ensino médio, a gente não pode já condenar. Né? Eu acho que a ideia é boa, né? Mesmo porque, se a gente pensar desde 1920, século XX, vamos colocar assim,
há muitos estudos falando que os alunos precisam estudar coisas que eles gostam, né? Que eles precisam refletir para a vida, que eles precisam pensar em resolução de problemas, né? O que o formato, a ideia, poderia propiciar, né? Tanto que a gente olha lá, Escola da Ponte, que é referência no mundo, né? Com educação a partir de áreas de interesse focadas em resolução de problema por meio de projeto de pesquisa. Então, pressupõe um aluno protagonista, um aluno que pensa, que pergunta, que pesquisa. Participa, né? Ou seja, a ideia não é de todo ruim, mas, né, você me perguntou assim, as críticas, quais são os problemas, então? Né? Por que tem tanta Por que polêmica? tem tanta crítica? Por quê? O que a gente observa enquanto professor que está ali no dia a dia da escola é que pensou-se um formato diferente, mas não se pensou, por exemplo, o ambiente físico, a arquitetura mesmo da escola, está preparado para resolver para receber este formato? As tecnologias que a gente tem hoje na escola dão conta de receber esse formato? O nosso aluno, ele vai ter uma preparação para isso? Ou não? Porque é difícil você sair de um aluno que está acostumado a trabalhar por disciplina e, de repente, trabalhar um projeto, né? Os professores, serão formados, eles terão formação contínua para entender o que é uma pedagogia por projeto, por pesquisa, por área de conhecimento, né? Então, veja bem, essa disciplina que eu dou lá como exemplo, cidadania, pode ser um professor de filosofia, pode ser um professor de sociologia, pode ser um professor de história, né? Será que, generalizando, né, todos os professores dessas disciplinas estão preparados para falar de cidadania? Entende as questões políticas atuais, né? E friso, não estamos falando nem de politicagem, nem de partidarismo, né? Estamos falando de política, né? Cidadania como política mesmo, né? Então, essas são as críticas. O modelo poderia até ser legal, a ideia até poderia ser legal, mas aí a gente não tem um ambiente propício, a gente não tem formação contínua para o profissional que vai aplicar esse modelo, né? E a gente nem tem um grupo de profissionais que sejam cientistas da educação discutindo isso com o professor que está na escola. Mas hoje, para o aluno, é interessante isso? Eu acho que se, hoje, dentro da realidade que nós temos, né, não é interessante. Né? Por quê? Porque o aluno não teve um processo de conscientização sobre isso. Então, quando ele vai escolher um itinerário, qual que é a realidade que a gente encontra em muitas escolas? Não sei se é só da nossa região, falo aqui pela nossa região, né? O aluno escolhe o itinerário que o amigo escolheu. Ele escolhe o itinerário que ele olhou lá. Ele não lê o que é o itinerário. Ele não pesquisa as disciplinas que serão abordadas, quais são os temas que serão englobados naquele itinerário. Ele teria que estar sendo preparado na fase anterior para poder eles teriam que ter feito um projeto, né, de pré-ensino médio, novo ensino médio, né, para pensar todos esses contextos e de repente fazer algumas escolas piloto, né, ver o que é que deu errado para depois pensar em abranger, né? Então, a grosso modo, saiu do papel, colocou-se em prática, mas sem uma estrutura realmente que pudesse dar aí Até existem alguns cursos em plataformas virtuais que você pode acessar. Até existe literatura, lógico, sobre tudo isso. Mas para quem? Para o aluno ou para o professor? Para ambos, né? Mas a gente não vem de uma realidade que o aluno é autodidata. Nem o professor muitas vezes é autodidata. Então, veja, a ideia bacana o modelo é fundamentado em bons teóricos da educação? Com certeza. Mas não dá para eu pegar um modelo e trazer para um lugar pura e simplesmente, né? Tem que ter feito uma análise crítica, tem que ter feito um preparo, enfim. Não sei se é uma realidade diferente, acho que é interessante eu falar isso aqui, das escolas integrais, né? As escolas integrais talvez tenham um preparo melhor, mas não é o caso aqui de Araçariguama. Entendi. Então, essa nova realidade do novo ensino médio trouxe aqui alguns termos até que não eram costumeiramente usados, né, como itinerário formativo, eixos estruturantes, disciplinas eletivas, isso até que vai... complica mais, né?
Eu acho que complica justamente por não ficar claro, sabe? Por não ter clareza do que vai acontecer, como vai acontecer. Eu acho que talvez um primeiro semestre teria ser que de preparo para o novo ensino médio e depois sua implementação, né? As eletivas, por exemplo, elas trazem um olhar bacana, porque tem lá uma disciplina que é projeto de vida, né? Que é muito bacana o aluno poder refletir sobre quem ele é, o que ele quer para a sua vida, qual é a área de interesse que ele gostaria de seguir. Mas aí quando você pega o material, né, que é uma crítica que eu posso fazer, porque eu via, né, esse material, ano passado eu lecionei projeto de vida, e o que acontece? É só para mercado de trabalho. Então você pega um menino do primeiro ano do ensino médio, que tem 14, 15 anos, você não vai chegar lá no primeiro ano e vai começar a falar para ele só sobre mercado de trabalho. Você tem que pensar junto com ele. Quem ele é, qual é a história de vida que ele tem, o que é que ele pensa para a vida dele, quais são as metas. Outro ponto que depois eu acho que até vai ser comentado, as questões da inteligência emocional desse menino, que saiu de um contexto de pandemia, para depois pensar sobre si e seu projeto de vida. Aí eu vou para um material que está só falando de profissão, de mercado. É importante também? Com certeza. Mas cada um na proporção que for adequada, né? Tecnologia. É legal falar de tecnologia na escola? É fundamental. Mas e o recurso? Sim. Essas escolas estão preparadas? Não estão preparadas para suprir. Então, né? Esse novo ensino hoje, do jeito que está sendo mais difícil para o professor, para o aluno ou para os pais? Olha, eu acho que considerando o todo dos professores, eu posso afirmar pelas coisas que eu ouço, os professores têm reclamado justamente por ter sido implementado de uma maneira né? Não foi pensado, não foi discutido, não foi feita formação reflexiva, não só lá um curso numa plataforma, né? Porque é uma coisa muito séria para você dar simplesmente um curso numa plataforma. Né? Eu acho que os alunos, eles ainda estão assim perdidos, vamos dizer assim. Eles sabem que eles escolheram um itinerário, mas eles não sabem muito bem por quê, como e como será. Outros sim, já gostam mais porque já tem afinidade com um determinado grupo de interesse, por exemplo, só humanas, só exatas, e eles foram mais conscientes. Eu não saberia informar se a maioria, a minoria, não fiz esse levantamento. Mas eu sinto tanto alunos reclamando quanto alunos que gostam. Né? Em relação aos pais, eu vou até já me desculpando de antemão, né? Mas a gente tem hoje, pelo menos na realidade das escolas públicas que eu sempre atuei, né? Que são aí 28 anos atuando nas escolas públicas, né? Uma participação da família que é lamentável. Né? Me perdoem aqueles que participam, me perdoem aqueles que estão a par do que está acontecendo na vida dos seus filhos. Eu estou fazendo uma generalização, mas ali no Vitorazzo, por exemplo, por período, a gente tem 400, 500 alunos. Na reunião de pais, muitas vezes, mesmo quando é num sábado, a gente tem 30 pais, 50 pais. Né? Então, e assim... Eu converso muito com os meus alunos, né? Sou professora de filosofia. Eles perguntam muitas coisas para mim sobre a vida, sobre o pensamento, sobre sentimento. Também tenho formação em terapias, né? Em filosofia clínica, atendo adolescentes. As minhas pesquisas são muito voltadas para a área da adolescência, né? Do mestrado, de pós-graduação, tal. E eles relatam muito essa ausência. Né? Não sei se vocês chegaram a ver uma tese de doutorado que foi defendida há um tempo atrás sobre os filhos do quarto. Né? Então, tipo assim, as famílias, elas abandonaram os filhos dentro das próprias casas, né? E eu repito, estou generalizando, sei que tem exceções, né? Mas assim, tem muito adolescente que está lá solto, né? Então, quer dizer, não dá nem para eu falar. E os pais? Eu não consigo ter essa referência, infelizmente. Levando um pouco para o lado da psicologia. Aqui a redação, o telefone toca às vezes. O estudante do ensino médio, ele é adolescente, claro, já atravessa uma fase difícil, né? A adolescência, a gente... Transformação. De transformação, de conhecimento, de receio, de conflitos, né? Sempre tem. Então, essa mudança pode trazer alguma coisa a mais de negativo na vida desse estudante? Eu acredito assim que
a questão da escola, ela teria que ser uma construção, em primeiro lugar, né? Porque, por exemplo, falou de inteligência emocional, né? Inteligência emocional, na minha visão, deveria ter desde que a criança está lá naquele maternal, mini maternal. Porque é algo que ela vai usar para a vida. Então, esses alunos que são os ratinhos de laboratório, né, no caso, porque estão começando no sentido de que jogaram isso e eles são as primeiras, né, as primeiras pessoas estão sendo testados ali, eu acredito assim que eles não foram prontos para isso, então, obviamente, quando eles saírem do ensino médio, eu acredito que eles possam ter mais dúvidas ainda do que soluções. Né? Então, por exemplo, no consultório eu recebo muitos adolescentes querendo fazer aquela orientação vocacional, né? Orientação profissional. Então, eles chegam com o que eu vou fazer da minha vida? Estou lá no 2º, 3º ano do ensino médio. O que eu vou fazer da minha vida? Quando eu vou fazer esse projeto com eles, eu não faço um projeto pensando na profissão. Eu faço um projeto pensando em quem ele é. Então, eu acredito que se na escola também tiver por esse lado, vai ser muito bom. Mas se for apenas focado no que eu vou fazer, o meu trabalho em si vai ser prejudicial. Porque ele vai ser mais cobrado ainda. Porque, me corrijam se eu estiver errado, né, vocês. Mas, assim, no 3º ano, começa aquela cobrança da família, né? De que, o que você vai fazer? Né? Para onde você vai? Ou se você vai trabalhar, ou se você vai estudar. E isso, dentro dele, já é uma coisa muito angustiante. Porque, até então, eu sou estudante. E agora, o que eu vou ser? Né? Então, dependendo de como for levado isso, eu acredito que vai mais prejudicar do que ajudar. Daí eu concordo com o que ela falou, que não é a ideia, talvez seja a forma. Né? Eu concordo com isso, com a forma que está sendo feita, porque eu acho que foi muito, muito jogado, né? E não por culpa dos professores, mas por culpa do que, né, da forma que foi colocado para eles executarem, entendeu? Certo. Eu acho que é importante a gente pensar aqui que quando a gente faz essa análise, né, e coloca algumas críticas, algumas questões para nós refletirmos, nós não estamos condenando pais, professores, alunos e tampouco quem implementou. Eu acho que é uma questão de nós pensarmos assim, o quanto ainda precisa ser investido em educação num sentido geral da palavra. Por exemplo, você vai ter um filho. Como que é ser pai? As pessoas não sabem. As pessoas não têm uma formação para isso, para pensar quem é um bebê que está nascendo no século XXI. Como ele pensa, como ele vai se desenvolver. Então, quer dizer, os pais já não têm a oportunidade de uma formação para lidar com o bebê. Né? Não tem a formação para pensar no desenvolvimento infantil. Né? O professor, às vezes, tem uma carga horária enorme, né, que não consegue ter tempo para parar, pensar, estudar. Né? Então, quer dizer, ele tem que estar ali naquela correria que a gente sabe bem da desvalorização do magistério na nossa sociedade. Né? Então, é todo um contexto que não é de condenação, é de a gente pensar o quanto deveria ser investido em tudo isso. E né? essa suspensão que foi proposta hoje pelo governo, de suspender essa implementação, o que você acha que é reflexo do que isso? Você acha que vão parar para pensar? Mas enquanto isso, o que acontece? Eu acredito que o que está implementado ele vai continuar, né, pelo semestre ou talvez pelo ano, mesmo porque são aulas atribuídas, são turmas formadas, é toda uma logística de milhares, né, milhões de pessoas. Não saiu detalhes ainda, né, sobre essa revogação, mas o que eu pude perceber é que foram tantas críticas, né, que ele recebeu, justamente por essa implementação, talvez aí que deveria ser melhor pensada, né, que é como se estivesse olhando para um cenário tipo, o que é isso? Como era para ser? Como está sendo? E aí vem essa confusão de não se saber responder exatamente tudo isso, né? Eu acho que a revogação é válida, né? Acreditando que será para refletir, né? Eu tenho essa esperança, né, que será para refletir. O que nós estamos chamando de novo ensino médio, por quê, quais foram os erros, o que nós aprendemos com esses erros até aqui, o que nós vamos melhorar, vamos fazer... tempo de aprender muita coisa, será? Eu acho que algumas coisas sim.
né? Se a gente pensar assim, análise das práticas versus teoria que a gente tem, né, de cientistas da educação sobre as questões, dá para aprender bastante coisa, né? Mas eu acho que a gente não pode abrir mão da ciência da educação para nada que diz respeito à educação, né? Então, para cada faixa etária, para cada lugar que eu estou falando de educação, tem toda uma história da ciência da educação que a gente pode consultar, que a gente pode observar, para aí a gente fazer planos, projetos, né? E pensar, vai ser assim, vai ser assado, né? Então, eu acho que é válida, né? Com a esperança de que seja para refletir e trazer o melhor para os alunos, né? Edna, na sua visão, qual é o maior desafio hoje do educador? Bom, o maior desafio do educador hoje é ele estudar, é ele ler, né? É ele estar em constante formação, né? E se você me permite, diante do que as nossas duas grandes Aqui é um bate-papo, educadoras, né, psicóloga colocou, me veio uma questão que acabou ficando assim sem resposta pelo fato da educação ter um novo ensino médio. E aí eu pergunto para a Fabielle, nós ouvimos sim críticas, né, com relação ao ensino médio. Eu até falo dessa questão porque eu não estou hoje mais na educação básica, né, eu só estou no ensino superior, eu não estou na rede pública, eu não estou lá junto com a Fabielle no Vitorazzo, mas houve um diálogo dessa carga horária com o Enem, com as universidades, né? Então eu fico assim um pouco preocupada, porque a gente ouve, André, essa pergunta, porque assim, a escola pública, né, estadual, ela teve essa determinação, né, esse novo plano do ensino médio. Mas nós sabemos que as escolas particulares, elas meio que mesclaram um pouco das disciplinas tradicionais. E algumas nem começaram a implementação. Exatamente, e outras nem começaram. Então, aí ficou minha preocupação, porque aí eu fui acompanhar o Enem, né, os vestibulares, e comecei a ver toda aquela grade, que quando eu ainda estava lá no ensino da educação básica, já vi uma proposta, depois ela foi realmente implementada, melhorada. Lá eu digo que eu participei da sementinha, né? Eu não vi essa semente germinar, né? Então eu fiquei um pouco preocupada. E esse diálogo houve, né, com a universidade, com o Enem, com as faculdades e as escolas particulares, né? Porque aí realmente dá um choque para esse aluno que você, enquanto psicóloga, vai receber, né? Eu sempre digo que o aluno, realmente, ele não tem que estar preparado para o emprego, ele tem que estar preparado para a vida, né? Então, eu acho muito bom o que você coloca quando você faz, né, aquela pretensão, né, de emprego, mas você percebe como esse aluno fica preocupado com o emprego, porque ele sai lá do ensino médio numa disciplina que falou só da empregabilidade. Exato. Então nós estamos no mundo do empreendedorismo apenas, né? Quem é o ser, né? Então eu fico um pouco preocupado com isso, porque aí vem esse aluno, né? Aí você vê esse professor. E esse professor, hoje em dia, ele precisa estudar tanto quanto vocês duas, que são, no caso, Fabielle, da área da educação, mas também da área da saúde, né, Fabielle? Uhum. E você também. Então, o quanto esse professor precisa estar em constante leitura, em constante estudos. Então, eu sou a favor, André, de que essa carga horária desse professor, sabemos que é um desafio, é um sonho de consumo, né? Eu não pude desfrutar desse sonho, mas que esse professor tenha uma carga horária um pouco menor, para que ele possa, de fato, debruçar para os estudos, para uma pós-graduação, para uma especialização, para um mestrado, para um doutorado, ou quiçá ali para uma leitura, né? Um livro. Aí eu sempre digo, quantos livros você leu neste ano ou neste mês? E às vezes a gente percebe, como disse a Fabielle, o professor tem tanta carga horária, né? Uma sobrecarga tão grande que ele não consegue ler. Não sobra tempo para se preparar, exatamente, André. E eu queria perguntar também, saindo um pouquinho do ensino médio, mas é um... Posso só fazer Claro. Acho que é interessante a gente pensar também que a ideia, né,
eu acho que é boa e tem boas intenções. Sim. Né? Porque, veja bem, ela quer aumentar uma carga horária, que o aluno passe mais tempo na escola, que o aluno reflita sobre tecnologia, sobre o projeto de vida, sobre a área que ele mais gosta. Então, tudo isso é muito bacana. Mas, a Edna falou de Enem, eu tinha até anotado aqui para eu não esquecer de falar sobre isso também. Quando a gente olha para o Enem, a gente tem ainda um formato compartimentado em disciplinas. E aí também é uma das grandes críticas, porque se pensa assim, lá na escola tiraram várias aulas de filosofia, sociologia, química, português, matemática, não é? Mas lá no Enem vão me cobrar esse conteúdo. Exatamente. Né? Só que havia... que eu faço? Havia uma discussão aí também, né, nas esferas da educação, sobre um novo formato para o Enem. Sim, acompanhando o formato do novo ensino médio, mas que, se eu não estou enganada, né, que saiu hoje a notícia, né, foi revogado também. Então, tudo isso vai entrar em análise, vai ser questionado. Né? E assim, eu quero só enfatizar que eu acho a ideia é boa, né? Eu acho que ela bem pensada, ela bem estruturada, bem implementada, ela é positiva. Mas da forma como está sendo feita nas realidades que eu conheço, já fica mais complicado de pensar como uma ideia boa. E eu faço só uma questão. No período que eu estive na Secretaria de Educação em São Paulo, eu fiquei lá durante 10 anos, quando nasceu exatamente a proposta do ensino médio. Por quê? Porque havia sido feita uma pesquisa com os alunos adolescentes da época. Então, imagine assim, há 10 anos atrás, o que ele achava do ensino médio. Então, havia uma queixa muito grande desse aluno de que esse ensino médio ele não estava atualizado com o mundo tecnológico. As disciplinas eram coisas que ele nunca mais ia querer ver. Exatamente. Por exemplo, quem quer de humanas não vai mais olhar tanto para exatas, vamos pensar assim, grosso modo. Né? Então, começou-se a perceber que a desmotivação para esse aluno no ensino médio era muito grande. Então, por que não atender, né, dentro de um mundo tão tecnológico que estava se iniciando, né? Nós não tínhamos nem a pandemia ainda, né? Que estava se iniciando. O que nós poderíamos ter um ensino que realmente acompanhasse, que atendesse esse aluno? E uma das questões que a Fabielle me falou e que a gente questiona muito, André, a Fabielle sabe disso porque ela vem de uma formação de uma linha mais construtivista, é o nosso espaço. O espaço físico para esses adolescentes, para essas crianças, para os nossos alunos terem todas essas disciplinas e projetos, nós precisamos sair um pouco do quadrado, do sentar um olhando na nuca do outro, né? Então, assim, eu preciso de um espaço de vida arborizado, sem tanto cimento, que eu possa realmente dialogar com esse aluno e com o espaço físico. Então, aí o que acontece, André? Eu me lembro muito bem. Nós chegávamos na aula da professora Fabielle, ela estava lá em grupos, quando não existiu o ensino médio, com textos diferentes, os alunos falando, discutindo, seminários, ou quando não, fazendo atividades fora extra classe ou fora do espaço físico da sala de aula. Aí eu pergunto, hoje em dia, com toda essa proposta, nós precisamos de um espaço físico adequado. Exato. Né? Então, vamos repensar. Eu acredito que é essa a proposta. Né? Tanto que quando eu penso, por exemplo, a disciplina que eu estou dando, que é cidadania, né, dentro de um itinerário. Né? Se você perguntar, para mim, pessoalmente, é bom? Eu falo, sim. Para mim, pessoalmente, é. Né? Assim, eu, professora, sem pensar no contexto dos meus alunos, dos meus amigos professores. Né? Por quê? Porque eu estou lá problematizando com o meu aluno de onde surgiu a política, o que é democracia. E eu acho que talvez isso seja muito mais importante do que ele decorar quem foi Platão. Sim, exatamente. Ou Nietzsche, ou Sócrates. Claro que eu não estou tirando a importância desses pensadores, né? Mas, assim, quando eu penso esse todo com o meu aluno, por exemplo, onde se originou a política, eu vou falar dos filósofos. E vou falar como é que se constrói o pensamento político, e eu brinco com eles, que é para colocar pedra no sapato deles mesmos, para olhar para Araçariguama e pensar como é essa política aqui em Araçariguama. Né? Por que tanta politicagem? Por que as pessoas não se conscientizaram ainda? Eu até brinquei com eles esses dias, que eu falei assim, eu vou comprar uma camiseta que eu vi na internet, está escrito, quando me perguntarem o que eu fiz pelo meu país, direi, eu dei aulas. Então, quer dizer, para mim é muito interessante. Mas eu venho de uma formação voltada para uma politização, como a Edna falou.
Eu venho de uma linha de concepção de educação que é do aluno pensante. Sim. Então, para mim, não é assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Né? Mas isso não me torna melhor que ninguém, lógico que não estou falando isso, né? Mas o fato de eu ter tido a oportunidade de estudar um pouco mais, de ler tal, sobre esses assuntos que eu acabei escolhendo, formação política do adolescente no meu mestrado, né? Me dá mais facilidade. Agora, eu não posso falar isso pensando numa resposta para a questão, porque eu estaria falando de um ponto de minoria para um contexto. Então, não ficaria justa a análise. Hoje, as universidades, as faculdades, elas estão preparadas, elas preparam o professor para enfrentar essa realidade, porque é tudo tão rápido, né? A evolução vem tão rápido, principalmente na tecnologia, e você colocar educação e tecnologia, que não tem como andar separado uma da outra, o profissional sai preparado, será? Não, ele não sai preparado. Ele sai com dependendo da universidade, ele tem uma formação mais ampla, né? Se for uma faculdade, né, aí a gente pensa aí na questão do particular, né? Ela não for pública, ela for privada, ele simplesmente é um aluno e um número, né? Então, infelizmente, a gente vai encontrar muitas das faculdades que ela pensa dessa forma. Porém, o que a gente observa? Que dentro desse contexto nós temos professores e professores, né? Então, eu posso dizer isso porque eu e a Fabielle tivemos o prazer de trabalharmos juntas numa instituição, aonde as nossas alunas até hoje nos dizem assim, olha, apesar do contexto X da instituição, nós temos aí boas lembranças e formações que vocês, professoras, nós duas somos citadas, como outras também, deram essa formação a mais. Mas se você pegar num contexto X, no geral, né, das faculdades, pensando na área da educação, nós enquanto pedagogas e formando, né, pedagogos aí para a educação básica, é um pouco deficitária, né? A gente diz assim que esse aluno ele leva uma carga de conteúdos, ele vai levar aquilo que cada professor deu, ali ele vai guardar essa carga, essa bagagem, e na hora que ele for para o chão da escola, ele vai lembrar, ele vai buscar na memória aquilo que os professores falaram e vão estar aprendendo. Aí o que eu digo? Voltando lá na Fabielle, por isso que é importante que a escola dê formação contínua para esse professor, seja uma escola privada, seja uma escola pública. Por quê? Porque a educação ela está andando num caminhar tão rápido que se a gente não tiver constantemente com essas formações, eles vão ficar atrás. E se a gente pensa no jovem, no adolescente de hoje, ele é outro adolescente. Sim. Então, quer dizer, você pode até ter certo domínio da sua disciplina, de um conceito, mas você sabe dialogar com esse jovem? Você consegue criar um vínculo com esse jovem? Exatamente. Que é um jovem, eu não vou nem dizer diferente. Outro dia eu ouvi um ebiatra, né, que é um médico de adolescentes, não vou me recordar o nome dele agora, perdão, que falando assim, que não é nem interessante a gente chamar de fase, né? Porque quando a gente fala assim, nessa fase os adolescentes estão difíceis, a gente está pressupondo que não existe a adolescência. Mas existe um período entre a infância e a vida adulta que é um período de passagem. Só que não é um período de passagem, é um período no qual ele é um ser. Ele pensa, ele sente, ele está envolvido num contexto social, econômico, histórico, né? Então, quer dizer, será que a gente conhece quem é esse adolescente hoje? Quantos por cento será que os professores tiveram uma formação para trabalhar com esse adolescente de hoje? E será que na escola o adolescente hoje ele é frustrado? Sem dúvida. Sem dúvida, porque em várias situações, né? Porque a escola, eu acredito assim, que é um ambiente onde ele socializa, né? Eu acho que isso é muito importante, mas devido à tecnologia, na minha visão, a escola ela ficou um pouco defasada no sentido de concorrer, né? Porque eu falo, os pais e os professores têm um desafio tão grande, como que a gente concorre com esse mundo, né, tecnológico? Não é fácil. Então, assim, foi tão rápido, só que a educação não foi junto. Por quê? Porque faltou recurso, né?
Tenho certeza que não é porque os professores não quiseram, porque se tivesse lá cada um, né, com o seu, né, conseguiria. Mas, então, assim, quando o adolescente está na escola, esse formato de sentar ali, ficar olhando para uma lousa, um professor falando durante 40, 50 minutos, é uma coisa que não dá mais, né? E ele se frustra por quê? Porque, né, o nosso celular, ele vai no TikTok e em 30 segundos, 1 minuto, ele aprende alguma coisa. Aspas, tá? Né? Muitas ele aspas. aprende, né? Se é uma coisa de qualidade ou não. Mas ele aprende. Mas ele acaba. Né? Aprendeu. Então, assim, teve ensino. Exatamente. Então, assim, depois de 1 minuto ele passa e ele passa e ele passa. Então, assim, até o cérebro do adolescente, não só do adolescente, né? Daí eu vou falar desde a criança, porque já tá vindo essa, né? A criança pequenininha já tá no celular, né? Então, assim, o cérebro tá ficando até com dificuldade de focar por muito tempo em alguma coisa. Então, se a gente pensar nessa construção daí do cérebro, nós não fomos formados para isso, né? Sei lá, 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, nós tínhamos lá o YouTube, já era uma grande revolução, né? Um vídeo de 20, 30 minutos, a gente vendo alguém fazendo alguma coisa, né? Daí, eles colocaram que a gente agora pode colocar mais rápido, para você chegar mais rápido no final, mas não perder, né, o conteúdo total, os áudios do WhatsApp, idem, né? Então, assim, tudo tá muito rápido. Então, qual cérebro que vai conseguir se adaptar com isso? É muito difícil. Então, e a escola não vai poder fazer isso. Vai um professor a cada 1 minuto lá e faz um vídeo e ensina? Não. Então, assim, essa frustração é grande, porque a concorrência é muito grande da tecnologia, né? Então, se a educação não acompanhar, com certeza, né, o jovem vai ser frustrado por isso, né? Eu acho que já teve um ganho, né, depois da pandemia, porque, por exemplo, se a gente olhar ali para o Vitorazo hoje, a gente tem TVs nas salas, a gente tem retroprojetores, a gente tem acesso à internet, os alunos têm acesso à internet, né? Nós utilizamos plataformas de registro, aquilo que a gente fazia na caderneta, não existe mais, né? É tudo digital, é tudo virtual, é tudo ali na hora. A pandemia acelerou um pouco também, né? Eu acho que tudo isso é bacana a gente pensar, né? A gente não tem aí mais só aquele recurso de lousa e giz, vamos dizer assim, né? Mas, por outro lado, a gente volta na questão da formação. Quando eu penso uma aula de 45 minutos, eu penso qual o contexto, né? 45 minutos para aquela turma do 2º ano que é assim, que é assada. Eu vou preparar como? Eu vou entrar com 15 minutos de um vídeo e depois eu vou para uma discussão e depois eu vou para um registro escrito. O professor tem que ter esse dinamismo para fazer com que os 45 minutos seja produtivo, né? A chamada aula, né? Que aula você prepara? Exatamente, né? mas qual é o tempo que o professor tem para se preparar para tudo aí isso? Entra, a gente volta no tempo. Né? Qual por exemplo, os itinerários? Sei lá, não sei quantos, tá? Exemplo, 10 professores pegam um itinerário que tem uma questão, um fio condutor. Mas esses 10 professores não têm um momento para se reunir toda semana e discutir o fio condutor. Como então nós vamos falar em contexto? Acaba sendo, o itinerário fica disciplinas que não conversam entre si, que não dialogam. Se eu dialogo com um colega, é como? No meu horário livre, que eu vou lá no WhatsApp e falo, o que você está dando? Não sei o que lá. Ou seja, nós não estamos falando de um ensino informal. Quando a gente está pensando em escola, a gente está pensando no ensino formal. Então, tinha que ser viabilizado todo esse tempo de construção de um itinerário coletivamente. Então, quer dizer, é muito complexo, né, as questões que envolvem esse tema, né? Com certeza. E essa frustração do jovem hoje, do jovem estudante, ela pode se transformar em várias coisas, inclusive no aumento da violência. Ela pode. Aí eu acho que a gente vai um pouco assim, não só na frustração na questão escolar, porque aí a gente tem essa questão de quem desiste, né, dos adolescentes que às vezes desistem por algum motivo e acabam indo para a violência. Mas aí eu acho que a gente volta na questão também da criação, né? Porque aí eu acredito que tenha o papel fundamental dos pais, porque até pelo menos 11 ou 12 anos, né, acho que hoje a gente pode diminuir um pouquinho aí devido à questão dessa tecnologia, mas assim, os pais são os principais formadores
da criança. Sim. Continua sendo, né? Ainda que estão terceirizando por aí, mas continua sendo o papel dos pais. A responsabilidade é deles. responsabilidade. Terceirizem ou não é deles, né? Então, assim, não dá para passar para a escola, para a igreja, para não sei quem, não dá. Né? Pro psicólogo. Resolver os problemas. Vamos mandar pro psicólogo, né? Ele resolve. Então, assim, continua sendo. Então, assim, eu acho que a questão da violência tem um contexto social, obviamente, tem toda essa questão, mas essa frustração, eu não consigo, assim, dizer que ela vá para um lado de violência. Eu acho que essa frustração vai mais para um lado de desistência. Né? Desinteresse. Desinteressa, assim, porque fala, o que eu vou fazer, o que eu vou ser, aí não tem oportunidade, né? Eu acho que entra mais por esse lado. E o que é a violência na escola, então? Da onde vem? É formação? É dentro de casa? O que é a realidade que ele vive fora da escola, ele traz para a escola? É isso? Tem as duas coisas, né? Eu acredito que tenha muita coisa envolvida daí, porque o adolescente, como ele está em construção, eu sempre falo assim, o adolescente, ele é um ser que tem muita dificuldade, porque assim, por exemplo, eu estou na minha casa, se eu tenho um filho adolescente, para algumas coisas eu falo, você é criança para isso, e para outras eu falo, mas você não é mais criança. Então ele fala, eu sou o quê? Eu não sou nem criança, nem adulto, tô onde, né? Então, para ele se encontrar nesse mundo já é muito difícil. Ainda que todos nós passamos por isso, mas parece que a gente esquece, né? O que aconteceu com a gente em outra época, claro, tinha outras situações, mas assim, esquece que nós também tínhamos muitos conflitos. E o adolescente, ele tem a questão dos grupos, né? Ele precisa fazer parte de uma tribo. Então, como eu faço parte de uma tribo, né? Então, por exemplo, se eu for mais popular ou se eu for mais inteligente, aí depende de quem está ali, né? Quais grupos que eu tenho nessa escola X, né? Então vai ter lá, né? Aqueles que são mais populares, aqueles que são os nerds, né? Que o pessoal fala que são os nerds. Aí tem aqueles que não querem saber de nada. Então eu preciso pertencer a este grupo, né? Então esse pertencimento faz ele abrir mão de muitas coisas, né? E aí que eu falo que muda dos pais para os amigos, né? A opinião daí dos pais não são tão fortes mais, e sim passa a ser a opinião dos pares, né, dos amigos. Então, se, por exemplo, se eu sou uma pessoa excluída na escola, exemplo, né, não sofrendo bullying, mas sou uma pessoa mais excluída pelo meu estilo, não sei, de roupa, de alguma coisa, né? Se eu tiver um grupo que é um grupo que é mais agressivo, né? E eles me aceitarem, eu vou para esse grupo. Por quê? Porque eu preciso ser aceito. Essa necessidade é muito forte do adolescente, né? Então aí, às vezes, também tem esse lado. Então, não é só a criação. Claro que a criação até os 11 anos, como eu falei, né? Até os 11 anos vai ficar marcado ali, ele vai ter sempre essa lembrança. E os pais precisam continuar. Por isso, quando ela falou sobre 30, 40 pais que vão nas reuniões, né? Por quê? Porque às vezes os pais falam assim, já tem 15 anos, já sabe, já não tem nada para me falar. Vai falar o quê? Que ele está fazendo bagunça? Isso eu já sei, né? E por que quando ele era pequenininho ali, os pais o número era maior? Né? Porque a participação era maior. Então tudo isso faz com que o adolescente se construa, né? Então, assim, a violência, eu acredito que tem a ver muito com os grupos, né? Com o se posicionar de alguma forma também, né? No sentido de que, assim, eu mando aqui, ou também que ninguém vai fazer isso comigo, para não ser humilhado. O bullying também daí entra, com certeza, né, que mexe muito com isso. Então, eu acho que vai nessa linha. É claro que tem os extremos, né, do que a gente tem visto aí, né, no sentido de alguém entrar com uma faca na escola. Mas aí já é patológico. Né? Exatamente. Aí a gente já vai para outro nível, né? Mas, assim, o básico da violência, eu acredito que seja nesses dois polos, né, o familiar e o próprio social ali. E eu acho que é interessante também a gente refletir sobre o que é violência, né? Porque de tudo isso que a gente está falando aqui, independente de ser criança ou de ser adolescente, de ser um velho ou novo ensino médio, eu fico sempre pensando assim na falta do olhar humanizado,
sabe? Então, por exemplo, eu tenho um filho, eu olho no olho dele, eu tento entender quem ele é, como ele sente, como ele pensa, respeitando a identidade dele, né? A gente ouve muito assim, eu quero que o meu filho seja X, eu quero que o meu filho seja igual a fulano. Olha, filho, todos os seus amigos fizeram tal coisa, você não. Olha, seus primos são assim, você não é. Então, quer dizer, até que ponto, quando a gente fala em violência, né, um pai, e volto a dizer, nós deveríamos ter formação para ser pais, né? Não estou culpando ninguém, é só para a gente analisar. Até que ponto um pai que passa por cima de quem o filho dele é, que não olha para o filho... Por exemplo, se o meu filho é mais sensível, o meu filho é menos sensível. Se ele é mais sensível, eu vou falar de um jeito com ele. Se ele é menos sensível, eu sei que eu posso ser mais despojada, mais bronca com ele, vamos dizer assim. Mas eu olho, assim como eu olho para o meu aluno. Eu entro na sala de aula olhando para os meus alunos e pensando, olha, aquele ali é mais ou menos isso, assim. Eu estabeleço um diálogo com eles sobre quem sou eu, quem cada um é. Eu leio aquele diálogo que eu estabeleço com eles, pensando, olha, fulano é assim, fulano é assado, fulano pensa assim, fulano tem aquela dificuldade. Ou seja, eu tenho um olhar para o humano, né, para o ser humano, primeiro lugar, independente do que eu sou professora, o que eu vou ensinar. Né? Então, eu acho que falta a gente exercitar esse olhar humanizado. A gente, adulto, está muito tecnológico. A gente está muito tela. Muito. Né? Então, quer dizer, a gente exercitando o nosso olhar humanizado, respeitando quem aquele adolescente é, não importa qual tribo, não importa qual jeito, não importa a situação que ele está, a gente fazendo esse olhar de acolhimento, a gente já está caminhando para uma não violência. Né? Nessa experiência que eu tenho, eu arrisco dizer que os professores que eu observo que têm esse olhar humanizado, eu nunca vi ser tratado com violência por um aluno. Tem o quê? Molecagem. Sabe aquela coisa de moleque? Fazer uma bagunça. Tem assim, um palavreado que não é adequado, né? Que ele traz lá da casa dele, que ele fala até. A gente fala, não fala isso, que não é legal. Mas, professora, na minha casa todo mundo fala, né? Então, tem isso do hábito, né? Mas, de um modo geral, a gente, aqui em Araçá, por exemplo, eu sempre falo, a gente não tem um contexto de violência dentro da escola. Verdade. A gente tem molecagem, a gente tem alguma coisa que são, digamos assim, mal educados, a gente tem um ou outro que beira uma violência ali verbal, mas que já se posiciona, teve uma né? época aqui em Araçariguama, final do ano passado, um pouco de briga, né? Sim, na frente da escola. Isso foram acho que umas 4, 5 seguidas, né? Mas aí também a GCM agiu, a polícia agiu. Esses conflitos de grupos, escola, né? Esses conflitos de grupos, até por não se aceitarem, não saber lidarem com os conflitos, isso existe, né? Mas assim, é uma violência entre eles, entre os juvenis, né? Dessas brigas, sim. Dentro ali do ambiente escolar, às vezes acontece uma briga, sim, mas é uma coisa esporádica. Na semana passada, o ministro da Educação, né, o Camilo Santana, após o ataque que teve na escola da Vila Sônia, ele propôs uma criação aí de um grupo para estudar esse tipo de violência e como combater isso daí. Então, segundo ele, esse grupo vai envolver outros ministérios, como o da Justiça, Direitos Humanos, vai também envolver secretarias de Estado e também de municípios. Vocês acham que isso aí é um caminho? O Estado tem que interferir nisso daí? Ou isso é questão apenas de família? Como é que é a visão de vocês nesse sentido? Olha, eu concordo que tenha que ser uma teia, né? Porque a partir do momento que a gente fala que é uma situação de Araçariguama, né? Então, realmente, é real quando a gente fala da violência que você tem em Araçariguama e fazendo uma amplitude para outros municípios, outros estados e até mesmo em relação ao Brasil, nós somos pequenos, né? Mas a gente tem, sim, algumas situações pontuais. Se o município não fizer uma relação com o estado e não fizer com a federação, não vai acontecer. E a gente pensando nessa fala do Ministério, para nós é importante porque ela vem recurso. Né? E muitas vezes o município não dispõe de recurso, não é só recurso financeiro, mas é recurso enquanto técnicos. Né? Então, eu acredito que a partir do momento que está se pensando dessa forma,
pode-se haver, sim, uma teia, né, aonde ela vai trabalhar em conjunto, município, estado e a federação. Eu acho que é importante. E aí pode ver que a questão do indivíduo, da cidadania, dos direitos humanos, né, como disse a Fabielle, é importante, né? Nós precisamos dialogar, né? Quantas vezes eu preciso falar e olhar nos seus olhos, né? Quantas vezes eu preciso abaixar e conversar com a criança na mesma altura, no mesmo tom de voz, né, que ela, para que ela possa entender. Quantas vezes, né, Fabielle, eu preciso abraçar aquela criança? Eu falo isso porque é uma técnica que a Fabielle sempre ensinou isso para as alunas dela do curso de pedagogia, né? Aí eu pergunto, você pai, você família, quantas vezes você tomou café da manhã com seu filho essa semana? Exato. Quantas vezes você olhou na mochila do seu filho? Não importa se ele tem 5, 15 ou 20 anos. Porque ele é seu. Ele é seu, né? Então, a responsabilidade é sua. Eu me lembro muito bem. No meu último ano de Vitorazo, eu fiz uma pesquisa dentro da escola e perguntei para os alunos exatamente o que eu perguntei agora para vocês. Quantos de vocês tomaram café com os seus pais essa semana? Ou fizeram uma refeição? Poucos. Os seus pais olham na mochila de vocês. Ah, professora, para que a mochila é minha? Não, mas olham. Né? Então, assim, aí eu pergunto, por que isso? Porque se você, quando você tem a sua criança lá na primeira infância, você conversa, você quer saber na escola, você quer saber com o diretor como foi, você quer o diário, você quer acompanhar tudo, você vê a mala, se a mala foi e voltou com a roupa suja, você cobra. Parece que isso é um período pequeno, passou a primeira infância, aí já está melhorando, Fundamental 1, 2, ensino médio, então, não precisa... brigar com o seu filho. Se você mantém um diálogo com eles, fala assim, filho, vamos lá, como foi seu dia hoje? Não importa a hora. E aí, você está precisando de alguma coisa? Você não precisa fazer nada escondido. Você sabe o que tem dentro da mala, o que ele trouxe, que objeto ele trouxe para casa, é dele, não é? Então, é uma questão de família. Está faltando diálogo na nossa sociedade. O ano passado eu tinha 9 turmas, com cerca de 35 alunos em cada turma. Vamos colocar aí 300 e poucos, 400 alunos, né? E eu perguntei isso para os meus alunos. Quantos, né, quem aqui, o pai, a mãe, alguém da família, olha o caderno, acompanha algum tipo de pesquisa, tarefa escolar, o que você está aprendendo na escola? 3. Puxa. 3. Olha lá. Aí, ó. Né? E essa questão que eu tenho visto muito falar sobre isso, a questão da mesa, né? Porque, assim, o adolescente, ele por si só, ele tem essa questão do quarto, né? Que você até comentou. Por quê? Porque é o mundo dele, ele tá ali, ele conversa com os amigos, tá jogando, não sei, né? Quer ficar ouvindo música. E é difícil porque eles não conseguem. O que eu ouço muito no consultório é que, assim, eu quero conversar com os meus pais, mas eu não consigo começar. Eu não sei por onde começar. Por quê? Porque, assim, as questões que eles tinham antes, que era essa coisa aí, olha, mãe, vê meu caderno, a mochila e não sei o quê, não tem mais em comum. Então, parece que não tem um fiozinho que vai ligar as duas coisas, o fio condutor. E aí, então, eu sempre falo para os pais, né? Eu falo, o melhor lugar para você ter um diálogo é na mesa. Por quê? Porque, assim, a mesa, você está comendo e comer é prazeroso, então você já está um pouco mais desarmado. Se você chega lá no quarto, bate lá no quarto, fala, e aí? Fez a lição hoje? Como foi seu dia? Se chegar dessa forma, a criança e o adolescente, ele já vai retrair na mesma hora, né? Então, assim, a mesa é um ótimo lugar, porque é um lugar tranquilo, um lugar que todo mundo está acostumado, não fica aquela coisa formal, né? De que, ai, meu Deus, meu pai me chamou para conversar, né? Fica uma coisa boa e tá todo mundo comendo, né? Então, aí tem aquela coisa da troca, né? Olha, passa a batata aqui para mim, né? Pega um copo. Então, você abre um diálogo automático. E a presença, né? E aí você consegue ter essa presença, né? Então, eu acho que é um bom caminho. Talvez um pequeno caminho, mas que, né, se quer mesmo ter esse diálogo com o filho e não está conseguindo, eu acredito que a mesa seja um bom lugar. E existem pesquisas, né? Que é muito interessante o que você está falando, porque existem pesquisas que mostram que quando as famílias têm o hábito de fazer pelo menos uma refeição diária juntos à mesa,
Na época da pesquisa nem tinha as telas, mas eu arriscaria dizer sem as telas, naquele momento de presença de verdade, isso reduz em 30% a possibilidade de o adolescente se envolver com drogas. Puxa vida. Então, quer dizer, o quanto é importante o seu filho saber que você está ali para ele, tá presente. Com ele, né? Querendo saber. E não é cobrar, né? Não. É participar. Tem uma diferença estar muito interessado grande, né? Tem uma diferença grande, né? É o interesse verdadeiro, né? Sim. Então, ontem mesmo eu vi um vídeo, assim, que eu achei interessante, né? O pai dando comida pro filho e olhando no celular, né? E aí, quando ele foi dar a comida de novo, já era um adolescente. E aí, falando disso, né? Quanto tempo a gente perde naquele momento que a gente deveria realmente estar ali, né? Se eu estou dando comida, eu estou dando comida, né? Que entra um pouco até no que tem se falado hoje sobre atenção plena, né? Que é o mindfulness, né? Que eles falam hoje. Que, assim, é a questão de você, se eu estou aqui, eu estou aqui. Se eu estou falando com você, eu estou falando com você. Se eu estou lendo, eu estou lendo, né? Se eu estou assistindo uma série, é só a série, não estou mexendo no celular. Porque nós estamos fazendo tantas coisas ao mesmo tempo e não está dando certo, né? Porque a gente está ficando meio perdido. Porque fazemos várias coisas e, no fim, nada ficou tão bom assim, né? Então, a gente tem que ter essa atenção plena no que a gente está fazendo. E a conversa com os filhos, né, com a família, eu acredito que é a mesma coisa. Seguindo um pouco mais nesse caminho, queria falar aqui um pouco sobre essa nomofobia, né? Nomofobia. Que é justamente essa parte, né? Do adolescente, seja o que for, né? Não precisa ser adolescente, qualquer idade. Essa dependência do celular, do computador, isso está cada vez mais normal, né? Sim. Infelizmente, né? Infelizmente. Normalidade, comum, né? Comum. Não normal, exato. Normal não é a palavra, né? Normal não é comum. É isso mesmo. Exatamente. E assim, a nomofobia... ela é exatamente assim, é o desespero de estar longe do celular, né? Então, ela vai além de não ter o acesso, mas assim, eu estou longe do meu aparelho, então eu começo a ter sintomas de ansiedade por causa disso, né? Então... E como é que o adolescente, a pessoa, desenvolve isso? O que é isolamento? O que é falta de convivência? É o afastamento tempo, social? né? Excesso de uso. É o tempo no celular mesmo, Não, né? tudo bem, mas ela vai levar o tempo de celular. Por que ela prefere passar mais tempo no celular do que com a família, com um amigo, praticando alguma coisa? Porque no celular... Posso? Pode, claro. No celular, ela tem acesso só ao que ela quer. Qualquer coisa que desagrade, ela passa. Exatamente. Ela cancela, ela vai para outro link, ela não responde. Né? Então, ela satisfaz só aquilo, só prazer, vamos dizer assim. Né? Então, é exatamente isso que eu estou falando. Também tem a questão dos estímulos elétricos no cérebro, que causa uma dependência cerebral mesmo, né? Ela se distancia da família. Isso. Sim. Porque dela assim, mesma, da né? vida, né? Porque assim, ali é um mundo onde ela pode fazer o que ela quer dentro desse mundo, né? Da forma que ela quer. Então, assim, a regra quem coloca é ela, né? Então, quando ela passa, né, que ela fala, esse vídeo não me interessa, ela já distancia da frustração. Aí eu acho que entra essa questão que você trouxe da frustração. Por quê? Porque, assim, cada vez mais as pessoas, no geral, estão sendo menos frustradas. Por quê? Porque elas vão sendo cercadas de tantas situações que elas podem ir retirando, né, passando ali, que ela não sabe lidar com a frustração, né? Eu falo muito assim, quando a gente era criança, tinha o desenho no horário de X. De manhã lá tinha um desenho, né? Eu sou da época lá do TV Colosso, né? Tinha lá na Globo a TV Colosso. Sim. E chegava 1h da tarde, começava o jornal e acabou o desenho. Se eu quisesse, eu tinha que talvez ver na Cultura, que era o único canal que tinha um pouco mais de desenho, e acabou, né? E quando entrava a propaganda, né, o comercial que a gente falava, aí era hora de ir no banheiro, pegar alguma coisa para comer e tal. E hoje não, você pula o anúncio no YouTube, né? Você coloca lá uma plataforma e ela fica rodando um desenho o dia todo. Então, assim, se a criança... eu lembro que meu pai falava assim à noite, né? Agora é hora do jornal. Acabou. Vocês que vão se virar e fazer outra coisa. Eu vou assistir o meu jornal. Eu não tinha mais acesso a desenho. Então, eu ia brincar com meus irmãos, ia, sei lá, arrumar minha mochila, esse tipo de coisas, né? E hoje não. Eu quero assistir desenho agora.
Tem agora, tem amanhã, tem de madrugada. Tem 24 horas. Né? A nomofobia, ela tem cura? Ela pode ser tratada? Ela pode ser tratada, e aí entra bastante essa minha área, que é a terapia cognitivo-comportamental, porque é uma questão de comportamento, né? Em alguns casos, infelizmente, precisa de medicação, porque vai num nível muito alto de ansiedade. Mas, se for algo inicial, ela precisa ter um comportamento, porque é um hábito, né? E o hábito, ele é retirado com a quantidade de vezes que você faz aquilo, né? Ou para inserir ou para retirar. Então, por exemplo, se eu vou estudar, o que os adolescentes falam muito para mim, eu vou estudar e eu não consigo me concentrar porque fica chegando mensagem. Porque ele quer ver a mensagem, obviamente, que é muito mais estimulante do que estudar, né? O estímulo é maior. Então, o que ele deveria fazer? Deixar, por exemplo, o celular num outro ambiente. Mas e para ele deixar no outro ambiente? O quanto ele vai sofrer com aquilo e ficar pensando naquilo? Agora, será que está chegando mensagem para mim? E aí começa a virar um pensamento compulsivo, né, sobre aquilo. Então, retirar, por exemplo, as notificações, né? Que é uma coisa que todos nós deveríamos fazer, né? Retirar as notificações. Porque fez um barulhinho, você já automaticamente vai pegar o celular. Né? Desligar o celular à noite, ou pelo menos colocar no silencioso. Coisas que às vezes as pessoas não conseguem fazer, porque também atrapalha o sono, né? Quando chega alguma mensagem, você desperta automaticamente, então atrapalha o seu sono, o que causa irritabilidade, o que causa falta de concentração. Uma coisa puxa a outra. Então, assim, é comportamental. Né? Agora, alguns casos muito graves, a pessoa precisa diminuir os sintomas da ansiedade com medicação. Daí ela precisa ir para o psiquiatra. E a escola está preparada para lidar com esse tipo de pessoa? Eu acho que é relativo, né? Porque eu fico pensando assim, né? Uma coisa importante também da gente considerar é o papel do algoritmo, né? Então, por exemplo, eu tenho meu celular, eu começo a curtir determinada coisa, né? Eu começo a ver mais determinado tipo de desenho, de vídeo, de TikTok, enfim. E aí, o algoritmo começa a me mandar coisas que me agradam. Exato. Só coisas que me agradam. Sim. Né? Aí eu crio o quê? Uma falsa, né? Uma pseudo-ideia de pertencimento, de intimidade. Como se eu estivesse humanizando. Né? Antes a gente falava coisificando o homem. Né? Verdade. Agora a gente fala humanizando o celular, humanizando. as telas, né? Como se ele fosse seu amigo, como se ele te entendesse. E sabe o que como você quer. Que você ele gosta de você, ele te, né? Então, quer dizer, você cria uma relação que acaba substituindo a relação humana. Exatamente. Né? Agora, se substitui, é porque estava vago esse lugar, né? Então, de novo, a gente tem que refletir sobre o papel da família. Porque eu fico pensando, toda criança precisa de rotina. E a escola? Toda criança precisa de rotina. Os pequenininhos, como que você faz? Você coloca lá, olha, tal hora você vai poder ver seu desenho, tal hora você vai brincar na rua, tal hora você vai fazer tal coisa, tal hora você vai pintar. Na escola tem que ser a mesma coisa, tem que existir uma rotina escolar. A escola está preparada? Os profissionais hoje estão preparados Eu para acho isso? que os professores podem estar. Né? Então, eu acho que é liberado o uso de tela? Para fundo pedagógico. Então, os meus alunos estão lá mexendo no celular. Eu cheguei no começo da aula, certo? O que eu vou fazer? Eu vou falar, né, pessoal? Vamos começar a aula? Eu falei, pessoal, vamos começar a aula? Eles guardam o celular. Um ou outro estão ali no celular ainda. Eu falo, fulano, vamos guardar aí, por favor? Vamos tirar o fone agora, prestar atenção? Às vezes eu preciso fazer essa intervenção uma vez, duas, três, o que é próprio do ato de educar, né? É porque eu poderia só ameaçar, punir, isso não é educar. Educar é um processo. E aí eles vão fazendo isso cada vez menos. Eu acho que vai muito de como a família, o professor, a escola criam esse vínculo. Né? Eu acho que a tendência de quando são bons vínculos é você conseguir aquilo que você precisa. Agora, voltando àquela nossa conversa lá do sucateamento da profissão, né? A gente sabe aí que tem gente fazendo curso de licenciatura em plataformas virtuais que nunca viu a cara de um professor. Verdade. Né? Então, no meu celular sempre estão me oferecendo. Faça a sua segunda licenciatura, faça não sei o que lá, pague R$90 por mês para uma graduação. O que eu vou acessar? Eu vou acessar uma plataforma com um robô
Ou um cara que produziu uma aula para o mundo e essa aula vai ser vendida para milhões de pessoas. Eu não tenho contato com o professor para perguntar para ele, mas professor, e se meu aluno? Mas professor, quando dúvida, tal né? teórico falou isso, ele quis dizer o quê? Mas professor, me explica aqui. Não tem isso. Como é que fica a formação desses professores, né? Então, aí a gente entra de novo, o plano do ideal e o plano do real. Tem uma diferença grande, né? Eu gostaria de falar um ponto que é importante, né? A gente sabe que a escola, muitas vezes, ela está ou não preparada, tem a questão do tempo, né? Que você vai usar, quanto tempo ele vai ficar naquela tela, tudo mais. Mas o que tem me chamado muita atenção, até mesmo pelas outras atividades que eu realizo e que eu faço no dia a dia, é você ver uma criança de 3 anos, ela sentando à mesa com a família para almoçar. Aí me dá um suco, a criança tomou suco, eu ponho aqui na frente da tela, do copo, né, que é de vidro, o meu smartphone, telefone, um aparelho, uma telinha. E aí, durante a refeição, essa criança está ali assistindo o desenho X, né, e a mãe tentando dar alimentação. Eu, como sou uma pessoa muito educada, né? Todos aí que estão me assistindo me conhecem. Eu já chego à mesa e digo assim: vamos lá, agora é a hora da refeição. O que a senhora gostaria que eu fizesse? Quer que eu pegue um cadeirão para que a criança sente? O que a senhora acha? Ah, mas olha, vamos desligar só um pouquinho. Ah, mas ela está acostumada. Mas será mesmo? Será que não seria interessante a senhora conversar com essa criança para que de fato ela coma? Então eu fico um pouco preocupada com relação à escola, porque a gente sabe que existem algumas escolas, algumas instituições, que essa prática é normal. Né? Ela coloca para a criança na hora da refeição, na hora de uma atividade que não é de fundo pedagógico, como disse a Fabielle, para ficar ali no celular. Né? Então eu acho que são hábitos que essa família tem que adquirir. Um outro momento, aqui mesmo em Araçariguama, estava na cabeleireira, uma criança de 3 anos fazendo arte, mexendo em algo que não podia no salão de cabeleireira. Aí o que a mãe fez? Eu tenho isso no meu celular até hoje, hein? Fazem 5 anos que isso aconteceu. Eu mostro para as pessoas, né? A mãe não tinha aquela sacola de brinquedos que a gente leva para a criança, ou um giz, ou um papel. A mãe colocou ali o celular para a criança, de 3 anos. Qual era o tipo de desenho? Agressão, morte, sangue, violência. Eu muito educadamente fiz a mesma pergunta. Nossa, mas ele adora, querida, assistir esse filme. Enquanto eu faço meu cabelo, ele fica ali assistindo. Criança de 3 anos. Então eu pergunto: pais, vocês estão educados para não dar o seu celular para o seu filho? A minha filha recebeu o celular com 9 anos e com muita briga, porque foi o avô que deu. Hoje ela tem 27. Hoje, assim, existem muitas formas também de fazer isso de uma forma tranquila. Porque, assim, eu sempre falo, gente, não vai dar mais para brigar com a tecnologia. Então, proibir não vai dar. Exatamente. Né? A gente vai ter que negociar. E nem faz sentido, né? Coisa, porque ela é boa, né? Exato. Então, assim, por exemplo, existem alguns aplicativos que os pais podem ter acesso diretamente ao celular do filho. E que ali você pode colocar o tempo que ele vai ficar no celular, por exemplo. Né? Então, por exemplo, eu tenho um filho de 11 anos, ele gosta de jogar online, ele gosta de mexer no celular, né? Mas ele faz muitas atividades externas também. Porém, eu fiz isso. Eu coloquei um aplicativo no celular dele que, às vezes, eu vou dormir mais cedo, uma sexta-feira, ele quer ficar até um pouco mais tarde. Ok, tal hora o celular desliga, apaga e fica preto. Não tem o que fazer. Então, ali eu confio que ele não vai mais mexer. Porque se eu colocar essa responsabilidade para ele, não vai acontecer. Ele tem 11 anos, ele quer viver aquilo. Né? Então, assim, esse combinado, às vezes, fala assim, não me obedeceu. Não é só isso. É porque ali está sendo prazeroso para ele. Então, o meu combinado eu coloco, por exemplo, na sexta-feira, vai até um pouco mais tarde, mas nesse momento o celular vai apagar. Então, esses aplicativos hoje ajudam também os pais a terem esse acesso, né? Saber o que está acessando, que eu acho que é uma coisa muitíssimo importante. Né? O que ele está vendo?
O que ele está pesquisando? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas você está cerceando a liberdade. Não, gente, não tem que ter toda essa liberdade. A gente precisa ter o limite ali e fazer os combinados. Sim. Porque algumas coisas não é para ele aprender no celular. E ele nem tem maturidade para lidar com uma liberdade assim. Não pode se esperar, eles não sabem. Mas você falou uma questão muito importante, são os combinados. Né? Então eu volto a falar, o diálogo é exatamente importante. Olhar humanizado, diálogo, combinado, um processo de educar mesmo, processo de educar. E isso eu acho que traz a maturidade, né? Porque, por exemplo, eu proíbo tudo. Não. Quando você não vai mais proibir, ali a criança não sabe nem o que fazer com aquilo. Sim. Então, assim, você vai construindo também a liberdade dentro disso, né? Então, ele mesmo vai chegar um momento que vai ver e falar, isso aqui eu não vou assistir, né? Ou eu vou assistir, mas assim, com consciência de que aquilo bom ou não, né? E sobretudo despertar essa reflexão. Exato. Olha, filho, tem determinado programa que não é bacana você assistir. A minha garota tem 7 anos. E eu falo, olha, tem algumas coisas que você ainda é criança, não é para você ter acesso, porque não vai fazer bem para você. Eu tenho uma pergunta aqui, que até é meio repetitiva, né? Mas, embora seja repetitiva, ela é diferente, porque eu queria perguntar até para a Vanessa, como é que a criança, o adolescente, a pessoa, principalmente o jovem, ela pode perceber o risco que ela está correndo na internet, junto ou com essa dependência da tecnologia, ou até mesmo com a pedofilia, com qualquer outro tipo de coisa. Porque só o pai falar, olha, não sei o que, às vezes não resulta, né? Não dá o resultado que você quer. O jovem consegue perceber, em algum momento ele vai perceber isso. Olha, eu estou correndo um risco, está sendo perigoso para mim isso aqui. Então, assim, na verdade, isso daí eu acredito que entra nessa construção. Porque, assim, o pai, né, os pais, no geral, assim, precisa ter essa orientação constante, né, primeiro, abrir esse diálogo e ter esse monitoramento. Isso é fato, né? Agora, o adolescente, a criança, como eles ainda não têm essa ideia de malícia, eles ainda não conseguem enxergar a maldade, ainda mais se a maldade não acontece no mundo que ele vive ali, né? Uma criança estabilizada, protegida pela família, que tem ali pessoas boas ao seu redor, nunca sofreu um abuso, né? Tá ali cercada de pessoas boas. Que protegem, vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque ela está conversando na internet, de repente, com uma pessoa que se faz de criança, que sabe todas as coisas da criança, tem essa aquele novela desenho. Aí que mostra muito isso, né? Sabe, eu também adoro esse personagem. Então, assim, ele vai conseguir ludibriar essa criança, né? Então, assim, eu só consigo enxergar o caminho da orientação, né? Dos pais falarem, porque, assim, ele por si próprio, até uma certa idade, não tem essa noção de que possa acontecer alguma coisa, né? Recentemente nós tivemos um caso aí, parece que no Rio de Janeiro, não lembro agora, uma menina de 12 anos que conversava há 2 anos com um rapaz de 25 anos, que ele veio do Maranhão para buscar essa menina quando ela fez 12 anos, e ela foi com ele, né? Ela foi, assim, porque ela confiava nele. Eu conversava com ele há 2 anos. Então, assim, e aí, onde deveria ter sido barrado isso? A criança de 10 anos saberia que ela estaria conversando com uma pessoa dessa idade? Eu não sei, porque ele tinha uma cara de criança, né? Então, pode ser que ele tenha mentido a idade para ela, eu não sei dizer, eu não tenho essa informação. Mas ela confiou naquela pessoa e ela foi, não foi arrastada. Ela foi com ele, né? Mas, onde teria que ter sido barrado ali? Seria no monitoramento. E o que você vê daqui a alguns anos? Em relação à tecnologia, principalmente agora que vem o metaverso, que está cada vez mais presente, né? Esses avatares, né, que as pessoas estão criando para poder ter essa... A inteligência artificial agora superando... Exatamente. Né? Como é que vem isso daí? Como é que a psicologia vê isso daí? Vai ter o ser humano, ele vai se adaptar? Vai mudar um pouco a perspectiva? Como é que vai ser, na sua visão,
esse futuro? Como é que o jovem daqui 10, 15 anos, se tanto, né? Acho que se não for antes. Sim. Se não for antes. Na minha visão, vai haver uma adaptação. Eu não fico feliz com isso, porque eu acho que assim, as relações humanas nunca deveriam ser substituídas por nada, né? Mas eu acho que vai sim ter uma adaptação, né? Eu percebo isso na minha profissão já, porque, por exemplo, a gente atendia só presencial. Veio a pandemia, nós começamos o atendimento online. Hoje em dia, a maioria das pessoas preferem ser atendidas online, porque elas estão no conforto da casa delas, né? E elas podem ali não sair do mundo delas, né? E aí, falando do metaverso, né? É o meu mundo, né? Eu posso criar o meu mundo. Exatamente. Então, eu posso ter um pai ideal, uma mãe ideal, um cachorro que eu queria, minha mãe não deixou, coisas. Então, ele passa a viver naquele mundo porque é o mundo ideal, né? E daí entra de novo as frustrações que eu não vou ter que ficar lidando com coisas chatas, só vou fazer o que eu quero. Então, assim, se a gente for deixar pelo desejo, somente pelo desejo humano, isso vai acontecer e vai ter adaptação. Vai ser adaptável, porque o ser humano sempre quer fazer aquilo que dá prazer. A gente foge da dor, né? De toda dor que a gente vai sentir, isso já é histórico. A gente vai evitar. Então, se eu posso fazer isso, por que eu vou querer sentir essa frustração de alguma forma? Não vou. Então, no mundo ideal, se existe, eu me adapto muito mais fácil. E como é que esse jovem vai ser? Que tipo de pai? Que tipo de... ele vai ser? É difícil falar. Eu acho que aí a gente vai ter que esperar o tempo, vai dizer. Porque, assim, na verdade, a próxima geração já vai nascer dessa forma, né? Então, também vai haver uma normalização disso. Não é? Como é que vai ser a família, né? Daqui a alguns anos, o que vai acontecer? Todo mundo vai se encontrar lá no metaverso para almoçar. Exatamente. E para a educação? Essa semana a gente teve aí os cientistas, né, da inteligência artificial se reunindo num documento falando né? Não porque isso não vai dar certo. Exatamente. Então, se os cientistas estão falando isso, eu sempre sou a favor de a gente acreditar na ciência. E essa é a minha pergunta agora que eu vim aqui para vocês, professores ligados à educação. Como é que vai ser? Principalmente com o fortalecimento aí sempre do ensino à distância, né, do EAD, e com a inteligência artificial, como é que vai ser a educação daqui a alguns anos? Como é que vocês veem isso? Olha, eu fico pensando várias questões a partir dessa pergunta, né? Uma delas é essa questão da inteligência artificial, né? O quanto os alunos, vamos dizer assim, vão parar de recorrer à escola, ao professor, para perguntar para uma inteligência artificial, né? Sim, vai substituir. Para substituir, né? É claro que quando a gente falar de relações humanas, existem tantas contradições, né? Porque eu pensei assim, se a gente for falar de conversar sobre as suas emoções, isso vai ser difícil de ser substituído, mas não vai, porque a inteligência artificial já sabe lidar com questões que são de cunho emocional, né? Ela já sabe acessar muito mais recursos do que a gente para responder. Então, acho que a gente vai ter muita surpresa, né? Mas eu fico pensando numa educação onde o professor não vai ser a autoridade que ele é hoje, né? Ou que ele deveria ser hoje, mas que o aluno vai ter acesso a essa sociedade de informação de uma maneira, né, sem limites, sem... Por outro lado, eu penso, você acessar uma informação não te traz necessariamente um conhecimento. Sim. Não te traz sabedoria para lidar com aquilo no seu dia a dia. Então, eu acho que ainda a gente vai passar por um certo caos, né? Até que tudo isso se coloque no lugar. Vai destruir para poder... Sim. Eu acho que ainda vai ter assim, um período de muito sofrimento para o ser humano. Verdade. Se desumanizar. Que horrível, né? Péssimo. Para o ser humano se desumanizar e aprender a lidar com tudo que a tecnologia traz, né? Eu acho que a escola ela vai passar por uma urgência, né, de reorganização, de pensar como é que a gente vai usar essas tecnologias, né, onde é que vai parar, qual vai ser o limite para acessar essas tecnologias.
Agora, que a escola vai sofrer esse impacto, ela já está sofrendo esse impacto. Né? Ela já está sofrendo esse impacto. Principalmente sem estrutura, né? Exatamente. Quer implementar um programa que não está nem... Quer dizer, ela já está sofrendo a ideia de que existe tecnologia, mas ela não está pronta para acessar. Exato. Os alunos não têm uma visão crítica sobre o que eles estão fazendo, assim como acho que a maioria da população não tem, né? Porque a gente não foi educado para isso, né? Para usar as tecnologias com sabedoria. E aí vem outras questões, né? Por exemplo, o uso que até, acho que foi ontem, foi no Fantástico que estavam falando disso? Que até perguntaram lá para a inteligência artificial quais seriam os prejuízos de usar ela mesma, né? Para a sociedade, para o mundo. E ela respondeu, por exemplo, as inteligências artificiais que são criadas, nem sei que termo que a gente usa, gente, programadas, não sei, para definir o resultado de uma eleição. Né? Como é que fica isso? Né? Para definir o que já vem acontecendo, né? O que é o certo e o que é o errado. O que é ética, o que é falta de ética. Tem um monte de coisa que é falta de ética e foi normalizado. Exato. Né? Fora que é cultural também, né? Tem vários países que alguma coisa é errada aqui não é lá, né? Então, é aceito, né? Então eu acho que a escola vai sofrer muito impacto das tecnologias. Né? E eu acredito assim, que apesar de todo esse caos que a gente vai viver, né? Nós vamos ter ainda aquelas instituições que vão preservar a essência de trabalhar com a primeira infância, de trabalhar com a humanização, como nós vamos ter aquele psicólogo que ele faz parte de um processo de que sentar à mesa é importante, que olhar nos olhos, que dialogar, como nós vamos ter, de repente, aquelas pessoas que não querem mais o jornal físico e querem só o virtual, mas como eu tenho saudades da minha hemeroteca, né? E que eu preciso dele. Aí, de repente, você vai perceber o seguinte, que eu só escrevia. Hoje, eu estou fazendo um bate-papo, porque eu acho importante eu dialogar e eu olhar nos olhos. São essas ações que podem nos salvar, né? Então, eu acredito que são essas ações, cada uma de nós aqui, né, na sua área, que vai precisar fazer. Nós vamos ser, sim, bombardeados, mas nós vamos ter, assim, aquelas essências. Então, nós vamos ter as escolhas. Eu sempre digo isso. São as escolhas. O que você quer... Livre-arbítrio. Né? Para o seu filho, né? O que você quer para a sua família, né? Para a sua sociedade. Aí, de repente, assim, você vai ver até aquele profissional que não seja da área de educação, mas que trabalha numa determinada área, que ele pensa daquela forma, ele acredita, ele vai até em frente. Né? Vai à frente, né? Naquele pensamento. Então, eu acho que nós vamos ter que estar preparados para esse caos, no sentido de preservar um pouco da sua essência. Eu acredito um pouco nisso. E o exercício da reflexão, né? Sim, porque para eu fazer boas escolhas, eu preciso estar preparado também, né? Isso. E o quanto essa educação de essência é primordial para esse processo, né? A reflexão diária, né? A reflexão semanal, o diálogo, a construção, a formação, a leitura. Eu vejo isso hoje, educação, por exemplo, nas empresas, né? Que você trabalha com isso. Que eu vou em algumas empresas e faço trabalho de psicóloga dentro das empresas, né? Então, assim, o que eu tô levando muito? Inteligência emocional. Quer dizer, é uma geração que já não teve nada sobre inteligência emocional, está na vida adulta, né? As empresas estão começando a falar sobre isso com eles, né? Então, acredito assim que a gente vai ter que ir descendo, né, a idade cada vez mais. Por quê? Porque é a inteligência emocional que vai trazer pra gente boas escolhas. Porque, no fim, é isso, né? Se eu tenho uma boa inteligência emocional, eu vou fazer uma boa escolha. Porque eu tô considerando o todo, né? Eu como um todo, para escolher, seja uma profissão, seja como eu vou viver, seja, né, como que eu vou criar minha família. E eu acho que isso é o caminho, né? Acho que se a gente começar ali com a inteligência emocional, pelo menos, eu acho que já é um caminho para... E é interessante, porque quando a gente fala disso, parece que a gente vai fazer fechar aqui um ciclo, né? Porque
o novo ensino médio seria uma ótima opção para trabalhar essas questões da inteligência emocional, da identidade, se ele tiver um formato bem estruturado, bem apresentado, em consonância com o resto da sociedade. A gente vê escolas aqui na nossa região, infelizmente não é muito comum, mas tem muitas escolas que estão super preocupadas com a primeiríssima infância, por exemplo. Eu coordeno a Educar em São Roque, e é uma escola que vai agora em junho fazer 7 anos, né? E que os valores primordiais da escola é a valorização da infância. É a criança que brinca com terra, com mato, que pensa, que reflete, que faz roda de conversa, argumenta, lida com a inteligência emocional. A gente está falando disso todo dia lá com as crianças, né? Então, quer dizer, tudo que a gente tem em termos de educação e de ciência da educação é muito positivo, né? A gente tem muita coisa, né? Mas precisa pensar na forma de fazer essa implementação com qualidade, né? Tá certo. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Foi gostoso, foi bom. Acho que a gente conseguiu tratar de assuntos importantes aqui, principalmente para a família. Espero que os pais e mães que consigam acompanhar aqui o nosso vídeo se inspirem, né, no que vocês falaram, que foi muito importante. Queria as suas considerações finais. Bem, as minhas considerações finais são em torno da importância de pensar a educação a partir de um olhar humanizado. Eu acho que de tudo que nós falamos aqui, né, se em cada um dos nossos papéis, como família, como profissional da área, como representante da sociedade, pensarmos em olhar para o ser humano de 3 aninhos, de 5 aninhos, de 12 aninhos, de 15 aninhos, né? Olharmos para o ser humano e pensar em respeitar quem ele é, né? Acolher quem ele é e oferecer uma educação de qualidade, né? Com reflexões, com possibilidade do diálogo, com construções coletivas a respeito do que é a escola e o que ela precisa nos oferecer. O que é uma educação de qualidade, né? Eu acho que se a gente se debruçar sobre isso com um olhar humanizado e com uma responsabilidade no sentido ético e político, a gente vai conseguir amenizar os impactos negativos da sociedade, né? E oferecer uma vida com bem-estar para os nossos jovens, crianças e para nós também, né? É importante, tá certo. Bom. Eu acredito assim que de tudo que nós falamos aqui, talvez assim, já que tem o papel da escola aqui, né? Eu trago um pouco o papel da família, né? No sentido de realmente o quanto você está olhando para o seu filho, né? E em que momento que você pode fazer isso? Às vezes a gente fica na falta de tempo, porque eu não consigo, nossos dias são diferentes, mas sempre existe uma forma de eu acessar aquela pessoa, né? E aí eu deixo a dica, então, da mesa, né? Que eu acho que fazer uma refeição à mesa pode não ser todos os dias, às vezes não consegue, mas eu acredito que num sábado, um domingo, é possível, né? E ali a gente acessa também o coração do nosso filho e consegue também enxergar o que tem ali, né? Para que a escola também receba uma criança melhor nesse sentido, né? Emocional, mais protegida, para que eles façam lá o que é para ser feito, né? Aprender realmente também precisa do emocional favorável, né? Com certeza. Bom, André, eu vou usar uma fala um pouco antiga, mas que eu sempre usei com as minhas alunas. Eu acredito que nós temos a educação, né? Nós temos a família, e aqui nós temos na base essa criança, esse adolescente, esse jovem, seja ele lá da primeira infância até o ensino superior. Nós não podemos pensar que tudo isso é um triângulo, nós temos que pensar que isso se forma um círculo, né? É fácil, daqui eu faço isso. E a hora que a gente tiver realmente essas 3 partes juntas, você família, né, você escola e você pensando enquanto filho, adolescente, aquele que está lá dentro, as coisas vão acontecer. Né? É como se nós estivéssemos num grande círculo, uma aliança, né? Juntos, juntas, somos mais fortes. Isso aí. Com certeza. Então eu agradeço a presença de vocês e agradeço mais uma vez a companhia de todos. Até a semana que vem. Obrigada, até. Obrigada.